A graça e a paz esteja com cada um de vocês. Vamos falar hoje sobre o Deus dos três tempos. Deus é eterno. Seu nome é Yahweh, Javé, dependendo da tradução. O termo significa eu sou. É o nome de Deus. Ele é aquele que existe. Ele é o eterno. Sua existência não depende de ninguém nem de mais nada. No início do livro de Apocalipse, o Senhor faz uma afirmação, na verdade, é o próprio Jesus falando a respeito da sua divindade, a sua existência como Deus. E no início desse livro, a sua afirmação nos lembra de vários aspectos da sua obra entre os seres humanos. Em Apocalipse 1, versículo 8, o Senhor diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que virá, ou aquele que será, o Todo-Poderoso. Agora vamos perguntar, como é a obra daquele que nós chamamos no título de o Deus dos três tempos, como ele menciona neste versículo? Primeiro, Deus é aquele que é. Ele existe hoje. E talvez isso nos lembre da sua providência. No presente, Deus provê tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Assim diz Pedro na sua segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 3. O Deus que é onipresente, nos ajuda a viver neste momento com os pés no chão. A cruz de Cristo é nossa maior prova da providência de Deus. Um pouco antes do nosso versículo em Apocalipse 1, no versículo 5, o autor diz assim: Ele nos ama, falando de Deus. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando ele fala do amor de Deus, ele não coloca no passado, ele coloca no presente. Ele nos ama. E o ato do passado tem a sua aplicação para nós hoje. A libertação dos nossos pecados. Esta é a verdadeira obra de Deus por nós. Deus nos deu o que era para ele mais precioso, o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ter o que é mais necessário, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Além de Deus ser aquele que é, em segundo lugar, ele é aquele que era no passado, ele existia. E isso nos lembra do seu propósito. O que o Senhor fez no passado, na criação, em toda a história revelada na Bíblia pelo povo de Israel, pelo sofrimento de Cristo, que é o ato principal do plano de salvação, e pelo início e o crescimento do corpo de Cristo, tudo que ele fez no passado revela, desvenda este seu plano para a humanidade. Podemos trabalhar hoje dentro do seu propósito. Em Efésios 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, falando de Cristo: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quando o nosso propósito é ligado ao propósito de Deus, temos confiança
no sucesso da obra em Cristo. Deus tem seu propósito e Ele continua cumprindo esse propósito nos dias de hoje e no futuro, porque foi isso que Ele fez lá no passado. Até a própria criação, o ato de criar todas as coisas, indica que Deus estava pensando em algum propósito para a humanidade. Em terceiro lugar, Deus é aquele que virá ou que sempre será. Isso nos sugere que Deus é Deus de promessa, Deus do futuro. Quando Deus fala que fará algo, Ele cumpre, pois sempre cumpriu. E podemos, portanto, ter certeza da nossa esperança, especialmente na ressurreição. O Cristo ressurreto voltará para buscar o seu povo. Ele nos prometeu. Ele ainda será o Deus do futuro. E a sua experiência de Cristo ressurreto será a nossa experiência também. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente. E não somente da vida presente, mas também da futura. O cumprimento dos nossos deveres para com Deus é a piedade. Nós nos dedicando a Deus e servindo a Ele. Isto é piedade. E fazendo isso, nós teremos perspectiva, uma confiança plena da vida que Deus nos oferece. Então, o cristão, como a natureza de Deus, também tem três aspectos. Deus é Deus de três tempos. Nós somos pessoas, como cristãos, pessoas de três momentos: o passado, o presente e ainda o futuro. Nossa fé tem que ser baseada em Deus, na sua pessoa e na sua obra. E fortalecemos a fé estudando sobre Deus. Vamos pensar cada vez mais e estudar cada vez mais na pessoa de Deus, usando as nossas Bíblias. Vamos estudar sobre seu propósito, como nós precisamos nos encaixar dentro desse propósito. Vamos estudar sobre a sua providência e como em cada momento, até em isolamento dentro das nossas casas, Deus vai suprir as nossas necessidades. E vamos estudar também sobre a sua promessa de coisas hoje para nos providenciar o que precisamos e de coisas ainda melhores. Um lar no céu ao seu lado, onde não há dor, nem lágrimas, nem a morte. O conhecimento de Deus incentiva e fomenta dentro de nós a humildade e a consciência da nossa fraqueza como seres humanos e da nossa necessidade daquele que é, que era e que há de ser. Agora quero deixar com você três reflexões aqui. Pense nessas coisas. Número 1. A sua fé está em Deus? Ou você procura suas necessidades em algo aqui na Terra ou em um ser humano, numa pessoa? A fé tem que ser em Deus, não é? Número 2. Identifique algumas ideias erradas que as pessoas têm sobre Deus. São muitas. E procure mostrar, usando a sua Bíblia, com a Bíblia na mão, a verdade sobre Deus. A Bíblia é nossa única fonte correta, confiável sobre a pessoa de Deus. E procure explicar o relacionamento que o cristão deve ter com o passado,
o presente e o futuro. Deus é um Deus de 3 tempos. Sim, Ele é eterno. Ele é acima do nosso tempo. E explorando e conseguindo entender Deus em cada momento, nós vamos enriquecer a nossa vida espiritual e ter muito recurso para o nosso trabalho e para glorificar a Ele. Que Deus nos abençoe.